sobre aquele mini submarino, o Titã. Titãzinho, não é? O Titãzinho foi atrás do Titanic. E a gente não quer aqui especular, não quer demonizar, não quer espiritualizar nada que não possa ser espiritualizado. Mas a verdade é que o ser humano sempre tentou querer ser Deus. E ter atributos que Deus não dá, não empresta, não divide com ninguém. Que é criar. Ele fala ao mar, mar, se detenha, vai só até a praia. Não é? Se você for lá para o céu, para as estrelas, lá Deus está. E o homem quer, e nós vamos falar sobre uma notícia, o Japão está fomentando em uma cidade de 40 mil habitantes, para 40 mil habitantes, uma cidade à prova do apocalipse. E aí, como é que deve ser o ingresso dessa cidade? Um terreninho dessa cidade deve custar caro, hein? Olha uma aplicação aí. Se para uma cidade dessa, que livra do apocalipse, custa muito caro 1 metro de terra, e você tem de graça a eternidade numa terra sem fim pelo sangue de Jesus, é uma pregação, hein, pastor Mário? Já está pensando ali, olha lá. Positivo. Mas enfim, pastor Mário, acompanhou essa realmente tragédia lamentável, onde 5 pessoas ricas, eu não vou dizer bilionárias, mas milionárias sim, porque só a passagem... Mas tinha bilionário também. Bilionário também, né? Tinha sim, positivo. O que a gente pode... É o homem querendo ser Deus, o homem querendo ultrapassar limites que Deus deu. Nós lemos uma notícia o homem também querendo criar fetos sintéticos através do embrião, enfim. E aí, pastor Mário Souza, a gente lamenta profundamente pelos familiares que estão enlutados, mas é a mesma coisa, é um risco que estava ali patente, evidente. Ademais, irresponsabilidade, né? Porque depois de estudos, minúcias, investigações, sabe-se que não tinha a segurança que diziam ter. O senhor acompanhou alguma coisa, pastor Mário? Sim, acompanhei. E aí? Olha, é uma situação que, na verdade, aquilo era uma tragédia anunciada. E segundo informações, a tal empresa já tinha sido informada do tipo de material daquela composição, a profundidade e a pressão no mar, que é muito maior do que na atmosfera. Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade, cerca de 3.800 metros. Uma coisa absurda. Para começar, aquele submarino era até chamado de submersível, porque na verdade não era aquele submarino como se fala com o peso da palavra, tanto é que ele foi rebocado por um navio por 600 quilômetros. É como se fosse um brinquedinho. Exatamente. Né? Assim, usando um termo mais simples. Exatamente. Você está sendo muito correto. E a capacidade era só para 5 pessoas. 5 pessoas. Eu não vou ficar num lugar desse, mas nem me pagando bilhões. Eu já fico preocupado no elevador. Você entendeu? 6,5 metros de comprimento, por 3 metros de largura, 5 pessoas, e dentro desse comboio aí, né, dessa coisa de 6,5 metros por 3 de largura, ainda tinha a cabine onde ficavam as pessoas. Uhum. Ou seja, menor ainda, né? Menor ainda. Imagina como você estivesse numa caminhonete que ela é muito grande para trás e aquele negócio todo e tem o lugar onde ficam as pessoas, são 5. Uhum. Se fosse colocado na carroceria não caberia bem mais, né? Aquilo tudo pois lá, uma caminhonete. Então é para vocês terem uma ideia de fibra de carbono e aquele negócio. Olha, e a compressão do mar foi tão grande que detectaram, né, uma explosão ainda na manhã do domingo, dia 18. Aí eles ficaram dizendo que tinha oxigênio até a quinta-feira, dia 22. Mas depois eles viram que
A partir do instante que aquela situação, aquele objeto perdeu o contato, tudo leva a crer que, se não foi no momento que perdeu o contato, logo em seguida, aquilo se autoexplodiu. A pressão marítima esmagou aquilo ali. Inclusive, alguns deles chegam até a dizer que os corpos fragmentaram. Imagine, se desintegraram. Eles falam isto, né? Então, eu fiquei, pastor Samuel, até saber, na quinta-feira, olha, sinceramente, eu fiquei muito angustiado com aquilo ali. Exatamente, porque quando você passa a ter certos conhecimentos, você passa a viver na pele. Por quê? Qual é o conhecimento que eu tive? É porque eu me lembrei de um testemunho de um amigo meu que já dorme no Senhor, de nome Amorim. Ele era oficial da Marinha e ele trabalhava em submarinos. E olha bem, eu tinha meus 18 anos, olha quanto tempo, eu estou com 72. E ele já estava em fase de reserva da Marinha. E um dia ele dando um testemunho numa consagração, ele disse que houve uma situação dessa, e naquele dia, eu não lembro mais qual foi o motivo, que ele não fez parte da equipe que embarcou. E ele era daquele navio, ele era membro daquela tripulação, mas houve um ocorrido que ele não estava na lista. Não sei se foi por doença ou por alguma outra missão que a Marinha o designou. Sinceramente, eu não recordo. Eu só sei que ele não foi. E depois os seus companheiros contaram para ele: Samuel, o que aconteceu no fundo do mar é que deu uma pane em todo o sistema e a oxigenação começou a acabar. Ixi. E é claro, até hoje os militares, não só em navios e submarinos, como também em avião, eles não voam sem os mecânicos, entendeu? Você vê que na aviação comercial hoje não tem mecânico, né, de voo. Praticamente é somente ali o piloto, comissários, etc. Mas o lado militar mantém isso até hoje. Tanto é que eu tenho um amigo em Brasília que ele é da aeronáutica e ele faz parte da parte mecânica dos aviões presidenciais. Quer dizer, a aeronáutica ela mantém mecânicos de voo, como a Marinha sempre manteve seus mecânicos em navios submarinos. E ali aqueles mecânicos começaram a trabalhar porque não tinha jeito, se aquilo ali não consertasse ia morrer todo mundo. E segundo os relatos, o Amorim contando, que quando os mecânicos conseguiram acertar, estava faltando um negócio menos de um minuto para acabar totalmente. Mas olha, para você ter uma ideia, ele disse que a pressão é tão grande, que o pessoal estava suando sangue. Imagine, suando sangue. Até no comentário dele, que ele estava dando estudo, ele lembrou da pressão que Jesus sofreu no Getsemane. É tão comum dizer, né? Porque Jesus suou gotas de sangue, mas por quê? Olha a pressão do mundo inteiro sobre ele. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Os seus poros se dilataram, em vez de sair água, saía sangue. E o relato do Dr. Lucas, né? Do Dr. Lucas. Você vê que nos outros evangelhos, nem sei se tem, mas acho que não tem, só nele. Mas se tiver, me perdoe. Olhe bem. Então, chega a esse ponto quando falta oxigenação. Você vê, porque morrer afogado, simplesmente a pessoa não consegue respirar mais e tal, e aquilo vai e a pessoa perde a consciência. Mas ali, agora imagine, debaixo d'água, eles não estão morrendo afogados, mas estão morrendo asfixiados. E sem aperto na garganta, olha só. Porque no que começa a faltar a respiração, eu sei que tem gente agora sentindo comigo, era isso que eu vivia, sabe? Pessoa puxar o fôlego e não vir, puxar o fôlego e chegar ao ponto dos poros se dilatarem até suar sangue. Era assim que eu fiquei, com aquilo na cabeça, lembrando do que ele era até presbítero da igreja. Mas, o que é que eu soube depois, já na quinta-feira?
que depois que eles começaram a detectar sinais daqui e dali, e depois ficou detectada uma grande explosão que a Marinha Americana, né, detectou na manhã do domingo, então eles chegaram à conclusão que ali se deu a explosão ainda na manhã do domingo, e ali todos já pereceram. Quer dizer, mesmo que tenha sido uma coisa horrível, mas a morte, no que explodiu, o que aconteceu, né? Já se perde logo o raciocínio, né? Quer dizer, foi menos dolorosa do que seria Ficar na angústia dali. de acabando o ar, e você não ter o que fazer. Porque olha a diferença daquelas crianças perdidas na Colômbia. Teve um senhor de idade que se perdeu também a semana passada nas matas nas cercanias de Goiânia e Brasília, mas que ele conseguiu se manter e foi achado vivo dias depois. Agora, dentro de um submarino, você fica ali sentado, aguardando a morte chegar, porque você não tem o que fazer, sair não pode. Eu só em pensar nisso, não é brincadeira, Então, Mário. Eu só em pensar, eu passo mal. De verdade. Teve recentemente... Não, eu me senti mal, meu irmão. Eu digo, em 2 anos, eu não sei mais, teve um grupo aí de escoteiro que se perdeu, houve inundação, eles ficaram presos numa caverna, não tem um negócio assim? Tem. E as cenas lá, eu não podia olhar aquilo que eu passava mal, pressão subia. Imaginem a angústia. Você lembra daqueles mineiros que aconteceu, que ficou um bocado de tempo lá embaixo da terra? Me livre. Dias e mais dias. Pastor Mário, eu confesso a Deus, eu falo, Deus, Senhor, não me dá essa situação não, me livra disso, Senhor. Agora o pior é que ali, enquanto tem oxigênio para respirar, com toda aquela pressão e agonia, não tem outro jeito, consegue se esperar. Agora, e você sabendo que além de você estar ali, não tem fim, não tem jeito. Sabe que vai ter fim a sua vida ali. Não vai ter condições. É uma coisa terrível. Então, nesse caso, foi menos dolorosa a morte. Foi, sim, mas instantânea, não houve, né? Exatamente. Agora, fica aí o quê? A viagem custou $250 mil por pessoa. Em torno de R$1.250.000. Agora o dólar baixou, né? Mas na época que eles compraram, com certeza, que não foi agora, estava a mais de R$5 o dólar. E se você colocar o dólar redondo a 5, 250 vezes 5, você vê que vai dar... 1.250. Exatamente, por pessoa. E outra coisa, da superfície até o Titanic, levaria 2 horas descendo. Você imagina. Deus do céu. E com 1 hora e 45 minutos o sinal perdeu. Quer dizer, ou seja, para chegar a 1 hora e 45, faltando 15 minutos, você vê que ele... Tanto é que já acharam destroços na terça-feira, na quarta, não sei, a 500 metros. E não informaram se acima ou se abaixo. Que deram as informações que o navio está a 3.800, depois disseram que já acharam destroço a 4.000. Ou seja, então foi 500 metros abaixo ainda, passou. Já outros não falam, então, ou 500 metros acima ou 500 metros abaixo, e se o navio estava na faixa de 3.800, então se estava 500 metros acima, então ele chegou a descer 3.000, né? E 300 metros. E se passou, então chegou a 4.300. É uma questão só de você ver 500 acima ou 500 abaixo, que o navio está em torno de 3.800 metros. Então você vê que faltando 15 minutos para chegar no local, a profundidade já chegava, né? Beirando, estava em torno de 3.000 pelo menos. É aí que a pressão esmagou, aquilo virou um papel, viu? Tinha até um jovem lá, né, pastor? Tinha um jovem, né, que foi com o pai. O filho do paquistanês. Segundo dizem, até que ele não era da intenção e vontade dele de ir, mas fomos para fazer a vontade do pai. Do pai. E tinha um também francês que, esse então era o mais conhecedor da história do Titanic. Ele foi mais assim até como, né,
Pastor Mário, só para o nosso conhecimento coisa terrível. e culturalmente, eu quero só lembrar os irmãos, quando a gente fala de homem querer ser Deus, tomar o lugar de Deus, nós não estamos comemorando morte de ninguém. De Pelo ninguém, contrário, que é estamos isso? dando a notícia e não é espiritualizar, mas contextualizar com assuntos bíblicos, como a Torre de Babel, enfim. É isso aí. Para quem não sabe, o nome do navio Titanic, que afundou em 1912, bateu num iceberg. O nome Titanic foi dado em homenagem a Titã, que, segundo a mitologia grega, eram gigantes que quiseram chegar até o céu e tomar o lugar do Júpiter, Deus. Parece com uma outra história, não é? Aí vem esse pequeno Titã. E aquilo que o dono do navio falou também, que nem Deus afundaria o barco. E né? é verdade, o nem capitão. Deus. O capitão disse que nem Isso Deus fundaria. me faz lembrar de uma flor, a maior flor do mundo, chamada Titã Arum, na Indonésia. E ela aflora poucas vezes. É a flor Titã, a maior flor do mundo, só que ela é chamada de flor defunto, que ela cheira mal. Então, ou seja, Titã, grande, poderoso, invencível, inafundável. Você imaginou? Esse nem Deus afunda. Titã. Aí nós entendemos. E quem foi vitimado não tem culpa alguma disso. Mas é um sinal, uma sinalização que as pessoas, o próprio querubim ungido tentou ser Deus. E ele incute isso nas pessoas. Incutiu em Eva, olha, você vai ser igual a Deus. E aí vem Titanic, vem Titã.